Mais uma vez, uma honra estar aqui, irmãos. Alguns anos atrás, eu lembro de ter aprendido algo sobre fim de ano, e não é uma novidade, acho que em todo lugar se ouve falar disso. Vai chegando o final do ano, muitas vezes você começa a fazer uma retrospectiva, né? Às vezes a pessoa vai ficando mais, mais na dela. Às vezes ela olha o ano e fala assim, olha, não foi aquilo tudo que eu esperava. Nisso aqui especificamente, eu realmente gostaria que tivesse acontecido assim. Eu queria que eu tivesse sido contemplado no consórcio, não saiu na bola, né? Agora eu vou ter que dar um lance. Mas o fato é que a vida é cheia disso, né? Desses imprevistos. E muitas vezes as pessoas vão ficando introspectivas, né? E algo que eu fui percebendo, que começou a fazer diferença na minha vida, é que ao invés de ir chegando no final do ano e tirando o pé do acelerador, eu aprendi com um outro ministro do Evangelho a ir chegando no final do ano e plantar o pé no acelerador, para eu já começar o ano que vem num outro ritmo. Às vezes o sujeito começa o ano e ele leva uns meses para pegar no tranco, né? A leitura bíblica dele, ele terminou lá por novembro. Aí ele quer voltar lá para mais ou menos depois do coelho da Páscoa. E aí o sujeito, entre um ano e outro, ele perde praticamente metade do ano nessa freada e acelerada. Então, ao invés de compartilhar com vocês uma mensagem, né, de que, olha, faz parte, né, soma aí o que ganhou, o que perdeu, se conforma, eu gostaria de começar hoje, né, o título da mensagem é Proposta Indecente, né? E por que isso? Eu queria falar hoje a respeito de conseguir mover os céus, né? Um discernimento chave. Você sabe que, às vezes, você percebe os céus se movendo a seu respeito. Você começa a ver, fala, olha, fulano me liga, me faz um convite para participar de um evento. Eu não esperava, fui lá, foi eu, meu cônjuge, e Deus falou comigo ali. E você começa a dar continuidade naquilo. Então, às vezes, você percebe, né? Você está num evento, tem alguém sendo usado, o cara te dá uma palavra, você é curado. Poxa, os céus se moveram em seu favor. Mas, às vezes, para que isso aconteça, é necessário uma atitude sua. E tem uma outra situação, em que você não vê céu nenhum se movendo a seu favor, você não vê porta nenhuma se abrindo a seu favor, e esse é o tema da nossa conversa de hoje. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, né? Quem quiser abrir, quem quiser só ler ali na tela, Gênesis 22, 1. Né? Eu achei engraçado o dia que Deus falava comigo a respeito dessa mensagem, e o título, eu creio que foi Deus que me deu também, não tirei de qualquer lugar. Mas quando eu comecei a ler os textos que Ele foi colocando no meu coração, eu falei, olha, de fato, o senhor tem umas propostas que eu vou falar para o senhor, só o senhor mesmo. Então, Gênesis 22, 1, nós temos ali Abraão, né? Abraão já está com esse filho, o filho da promessa, o Isaac, e aí Deus vem com uma conversa com ele. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pega o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrar. No verso 14, deixa eu parar por aqui. Vamos lá, por que a proposta é indecente? O homem sai da terra dele, 85 anos de idade. Irmãos, se eu tivesse de vir de Sapezal aqui, a pé, para compartilhar essa mensagem com você, possivelmente eu não faria isso com muita frequência. 200 km para vir, 250 km para voltar, 500 km assim, é desafiador. Agora esse sujeito está numa terra estabelecida, ele e os parentes dele. Deus aparece e fala para ele, Abraão, larga tudo, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí você olha, rapaz, que conversa de doido. Está aqui a casa, está aqui meus parentes, a esposa que eu tenho, meus bens, tudo. Para que eu vou fazer isso? Mas não é para menos, se torna o pai da fé, porque ele corresponde com isso. Deus aparece e fala isso, e o velhinho de 85
né? Por mais que eu creia que ele tinha mais jovialidade, uma genética melhor pelo tempo ali pós-diluviano e tudo mais, mas ainda assim, 85 não é bem uma idade de você estar falando assim, olha, Deus me deu um sonho, eu vou mudar de cidade, eu vou crescer, prosperar, multiplicar. Não é bem a idade, certo? Eu creio sim que existe o ministério, as visões da idade, certo? Mas não é esse o caso. E agora Deus chama o cara para fazer uma viagem, pega tudo, abandona todo mundo e parte. Só por isso já é difícil. Agora, quando esse cara está chegando na terra, Deus faz uma promessa para ele. Falou, olha, você não tem filhos, eu vou te tornar pai de multidões. Eu vou mudar o teu cativeiro. Ele já sabia, a Bíblia registra, que a esposa era infértil. Era impossível ele conceber com ela. Ele, nessa vinda, ele traz a traia do sobrinho junto. Deus falou para não trazer ninguém, ele traz o sobrinho. Bom, 85, até esse momento, irmão, já passou, são 90, 20 anos, 25 anos, para cumprir a promessa. Agora o menino já tem um tamanho. Se você ler os versículos aqui, você vai ver que ele coloca a lenha sobre o garoto, para o garoto carregar, o menino tem alguma força também. Não é pouca lenha, para um holocausto. Então esse menino, vamos pôr aqui, já faz uns 35 anos que ele recebeu a promessa, certo? 35. Aí, meu irmão, o homem já está com 110. Agora me diz, que conversa doida é essa? Foi o filho, levou 35 anos, eu estou aqui, agora eu tenho um menino, está tudo propício para o Senhor cumprir a palavra que o Senhor me deu. E aí Deus fala, me dá um menino. Irmãos, eu não sei você, mas eu chamaria isso de uma proposta indecente. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor está com um problema. Eu diria. O Senhor falou para mim, para eu fazer tudo que eu fiz, todo o preço que eu paguei, tudo que eu renunciei. Eu não sei se você lembra, mas Abraão mantinha uma vida em tendas. As irmãs que gostam de manter a casa limpa, imagina a tenda, irmão. Estamos aqui hoje, montamos o nosso barraco. Bora mudar o barraco. Desmonta tudo, junta tudo, acabou, vamos embora. Não tinha lote dela. Ele não tinha um lote no nome dele, ele não tinha nada, ele tinha uma palavra. Hebreus fala que ele caminha peregrinando pela terra sem receber um palmo da herança. Então ela fala assim, Abraão, vamos tirar ali, vamos dar um imóvel em hipoteca. Eu falei, não posso, eu não tenho um pedaço de chão meu. Acabou tudo. Por que isso, Abraão? Por causa de uma promessa. Agora, chega um momento em que a promessa está se cumprindo. Ele está vendo acontecer. E aí Deus vem com essa conversa, Abraão, entrega teu filho para mim. Não é uma entrega, consagra ele para o ministério e fala, não, oferece ele um holocausto. Holocausto no hebraico quer dizer queimar por completo. Essa é a conversa de Deus com ele. Eu quero ler mais um texto com você, 1 Reis 17, de 8 a 14. Isso. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, fica lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida a você. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. 11. Quando ela já estava indo buscar água, eu falei, ei, presta atenção, não é só água não. Elias chamou e disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num barro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha que eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Se naquele de Abraão a proposta era inconveniente, indecente, agora então a coisa é um pouco pior. Ele chega para uma mulher que já não tem o que comer. Fala, tudo que eu tenho é a última refeição que eu vou preparar. Depois nós vamos começar a jejuar e vamos jejuar até morrer. Irmãos, isso é a hora de você vir pedir uma oferta. Eu lembro de um profeta, uma vez, que falou que ele fez um velório, e daí, de repente, na hora do velório, ele começou a dar uma palavra, e deu uma palavra para uma pessoa, deu uma palavra para outra, a pessoa começou a chorar, e aí ele foi indo, e faz um apelo, e daqui a pouco ele falou, irmão, eu quase tirei uma oferta, porque eu fui ficando avivado o velório. Mas não é essa a situação.
esse é o momento que não é propício para você pedir uma oferta. Então o sujeito chega e fala, me arruma um pouco d'água. Vamos dar uma olhada na situação? O Elias já veio parar ali porque ele vinha rodando, né? Deus levou ele para um lugar, sustentou ele num tempo, lá no Quiacho de Quirite, o riacho secou, ele falou, vai para um lugar que tem alguém preparado para cuidar de você. Agora, eu não sei você, mas eu ficaria muito surpreso, né? Deus fala para ele, Léo, pode ir para a casa do Fernando que ele está te esperando. Eu chego, toco a campainha, eu falo, ô Fernando, eu não estava te esperando. Eu falei, eu estou de saída. Eu falei, não, mas infelizmente Deus me falou que você vai cuidar de mim. Então volta para dentro de casa, se ajeita que você vai me receber. É mais ou menos o que está acontecendo. Deus fala para ele assim, olha, pode ir, está tudo certo. Já preparei alguém para cuidar de você. Chega lá, tanto ele quanto a mulher é surpreendido com a conversa. A diferença é que o profeta estava cheio de Deus. Então, me parece que ele não tinha aquele sinal claro, é essa daqui. Então, quando ele vê ela, ele falou, vou conferir. Pediu a água, né? E aí, a hora que pediu a água, ela falou, beleza, eu busco a água. Ele falou, é de Deus, agora eu vou pedir o pão. E a mulher falou, olha, o pão, infelizmente, eu não tenho nada pronto. E o que eu tenho é para mim e para o meu filho. Naturalmente, irmãos, na minha mentalidade, baseado nos princípios que eu conheço, eu diria para você, irmão, deixa esse sujeito que chegou na porta morrer de fome. Naturalmente eu diria isso. Cuida de você e da tua família. Mas o diálogo não acaba aqui. Versos 13. Elias disse à mulher, não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem, traga-o para mim. Depois, prepara o resto para você e o seu filho. Ela tinha uma palavra. Agora a coisa muda. Aí Deus falou com ela. No episódio de Abraão, ele é chamado pai de fé, e me parece que, apesar de tudo que ele já tinha vivido, é exatamente esse episódio de Isaac que dá a ele o título de pai da fé. Hebreus fala que no momento em que Abraão vai oferecer o garoto, ele como que figuradamente recobrou dos mortos. Ele creu na ressurreição antes mesmo que qualquer um tivesse sido ressuscitado. Uma coisa, irmãos, eu dar testemunho aqui de um milagre que eu recebi. É comum nos nossos dias. Você já ouviu pessoas testificando. Outra diferença é você crer num milagre que você nunca ouviu falar, que você nunca Deus faz. E não é um milagre qualquer, é ressuscitar uma criança que acabou de ser queimada e ter virado cinza. Mas a Bíblia garante que a fé dele foi tamanha que ele profeticamente ele recuperou o menino. Naquele dia, ele entregou o garoto e ele recuperou de volta. E a questão da proposta indecente é o que Deus pede e o que de fato ele quer fazer. Um dia, um sujeito me contou algo e depois eu ouvi de outras pessoas. Quando ele era mais jovem, ele pegava macaco. Tinha um negócio de pegar macaco para amansar, não sei o quê. E eu falei, você sabe como é que pega macaco? Eu falei, não faço ideia. No tiro não pode ser, porque depois não dá para amansar o defunto. E ele me disse, eu falei, não, é simples. Você pega uma cabaça e você corta aquela cabacinha tipo daquela de chimarrão e tal, você faz um buraquinho, mas não for um buraco muito grande, só para passar a mão. E dentro você coloca balinha, qualquer coisa. Eu falei, e aí? Ele falou, o macaco vem e pega. Eu falei, tá, e agora? Falei, depois que ele pega, ele não abre mais a mão. A mão dele fecha. Você pode vir pegar com as duas mãos. Ele não abre a mão. Ele não abre a mão do que ele tem na mão. E aí ele não consegue tirar mais de dentro da cabaça. Ele fica preso. E o teatro de hoje veio a calhar com essa mensagem. Porque nesse teatro de hoje, o grande conflito era o quê? Perder para Deus. Está disposto a perder para Deus. Quando Deus promete para Abraão uma descendência, antes de fazer isso, ele tem que perder para Deus o que ele tem. Antes de Deus multiplicar a descendência, ele fala, esse teu descendente tem que ser meu. Você tem que perder para mim, Abraão. Se você perder para mim, aí eu posso fazer o resto. O quanto você está disposto a perder para Deus? Eu quero ler com você o restante desse texto de Gênesis. Se o senhor achar aqui onde eu separei. No verso 14, Abraão deu àquele lugar o nome de Deus proverá, Jeová Jireh. Daí dizer-se até o dia de hoje,
o nome do Senhor, no monte do Senhor, se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso, não me negou seu filho, seu único filho, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Antes de Deus fazer o que Deus tinha para fazer na vida dele, irmão, Deus tem todo o poder. Não tem nada que você pode dar para ele, nem teu tempo. Deus não é carente, ele não depende de mim e de você. Agora, você e eu dependemos completamente dele. Para você e eu podemos nos alinhar com o que ele tem para nós. Muitas vezes a gente vai encontrar nessa situação de perder para ele. E é onde muita gente fica anos e anos, entra o 23, entra o 24, 25, carregando a mala. E ele não está disposto a perder para Deus. E muitas vezes o que Deus está pedindo de você não é nem um pecado. Não tinha nada de errado com Isaac. O menino foi concebido debaixo da promessa. Se ainda pedisse o Ismael, mas ele queria o Isaac. Aí ele pede o Isaac, e daí você olha, você fala, cara, é muito fácil você e eu olhando o fim da história, falar assim, eu daria. Já que Deus não ia deixar acontecer, ele ia prover um cordeiro para si. Outra questão é quando a história está sendo escrita. E esse é o momento que você está passando. 1 Reis 17, 14. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva fez segundo a palavra de Elias, assim comeu ela, a sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Se ela tivesse feito a última refeição, ela e o filho teriam comido e morrido. Mas porque ela decidiu renunciar, perder para Deus o que ela tinha ali, diante da palavra que ela recebeu, aí Deus muda a sorte dela. A seca dura pelo menos mais uns 3 anos. Por 3 anos, pode ser que não seja o melhor de 2 mundos, irmão. Todo dia comer um bolinho, mas é melhor do que morrer de fome. Vamos concordar. E se ela fosse um pouquinho criativa, com farinha e azeite, dá para inventar uma coisa diferente ainda. E nesses 2 casos que eu estou te apresentando, os 2 atores, os 2 protagonistas, eles têm uma palavra de Deus. Os 2 têm Deus falando com ele, eu quero fazer algo e eu preciso que você me entregue algo. E veja que quando Deus pede algo, a intenção não é tirar dele. A intenção de Deus nunca foi acabar com a descendência de Abraão. A intenção de Deus nunca foi morrer de fome. Quando ele pede algo, ele quer tirar você do lugar que você está vivendo, da pequenez, do pouco, do mirrado, do fraco, para te levar do lugar transbordante. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas boa parte da população brasileira tem sangue de Abraão correndo nas veias. Judeus marranos, estuda a história, você vai descobrir. A galera que tem sobrenome de Oliveira, Silva, tem montando, acho que é Carvalho. Cara, um dos sobrenomes mais populares do Brasil é descendente do cara. O velhinho era uma potência, com um só. Ele encheu o mundo, mas teve um dia em que ele teve que perder para Deus. Essa mulher provavelmente não acaba no filho. O filho chega a morrer, Deus ressuscita o menino. Deus com certeza garantiu uma dinastia para ela. Aquilo muda a história de toda a descendência. Naturalmente você olha, o pouco que eu tenho, como é que eu vou dar? Eu já não tenho muito, como que eu vou perder? E muitas vezes tem uma vozinha dentro do coração falando, entrega para Deus, pede para Deus, entrega. Às vezes, irmãos, o que Deus está te pedindo é um tempinho seu. Às vezes é um seriado. Às vezes é uma madrugada. O pastor Lucas está fazendo uma campanha de oração. Já vou deixar o convite aberto para todos. É uma honra estar com ele. Eu quase todo dia eu começo a live, depois eu não termino na live, porque eu durmo. 5h30 da manhã lá em Curitiba. 4h30 da manhã aqui no Mato Grosso. Mas fica convidado. Semana que vem continua. É bênção, irmãos. Ele é um profeta de mão cheia. Mas está lá o convite. Quem sabe o que Deus está te pedindo nesse tempo não é para você perder algumas horas da sua madrugada. Aí você fala assim, eu vou perder o meu tempo. Sabe, tem algo poderoso. Que é perder para Deus. É a multiplicação que vem depois.
Muita gente nunca viu isso. E eu, pela graça de Deus, eu vi várias e várias vezes. Fazer uma renúncia, pode ser uma oferta, pode ser uma renúncia de tempo, pode ser... E depois eu ver o resultado extraordinário. E pode ser que algumas pessoas aqui digam, eu percebi isso. Deus tem me chamado para algo. Deus tem falado comigo. Deus tem me pedido algo. E você olha para alguma necessidade sua. Às vezes é uma enfermidade, ou uma situação de um filho dependente químico que persiste, uma porta fechada, um abençoado de um juiz que não assina um alvará lá para ti. Enfim. E você percebe isso e Deus tem falado contigo. Agora o problema é quando você não tem essa direção. Você só tem a necessidade. O duro é ter só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e não ter uma palavra, fala, me entrega para eu poder multiplicar. E eu quero dizer que esse padrão de perder para Deus, ele se repete. Tem pessoas que não aguardaram passivamente Deus dar uma palavra a elas. E elas movem os céus. Houve um homem de Deus que eu particularmente admiro demais ele, chamado Smith Wigglesworth. Era um homem, trabalhou como garimpeiro nas jazidas de carvão da Inglaterra. O único livro que ele leu na vida toda foi a Bíblia. Ele aprendeu a ler mesmo depois que ele se casou. A esposa ensinou ele a ler. E o único livro que ele leu na vida foi a Bíblia. E quando ele termina de ler ela pela primeira vez completa, ele falou, se está escrito, eu vou acreditar. Esse homem, ele tem marcado os nossos dias, por mais que você não saiba. Se você acredita em milagre, ele marcou os nossos dias. Um homem simples, assim, um tanto truculento, mas cheio de fé. A esposa dele, ele chegou em casa, ela estava morta. Ele orou, ela ressuscitou. No ministério dele são registrados aproximadamente 14 ressurreições. Pessoas que ele orou e ressuscitaram. Um dos testemunhos que mais me marca, eu não sei se eu contei aqui, porque eu conto direto esse testemunho. Ele tinha uma igreja que ele pregava sempre na Inglaterra. E um dia ele veio para pregar nessa igreja. E o sujeito que cuidava lá, ele não tinha as pernas. E o Smith aquele dia fez o culto, pregou no culto. E antes de dormir ele encontrou o irmão que cuidava da igreja. E aí ele disse para o irmão, amanhã você vai no sapateiro. E ele não tinha as pernas. Alguém que não tem as pernas fala, vou buscar um sapato para você? Mas na verdade que ele disse, você vai para o sapateiro e você vai pedir um par de sapatos novos, para os seus pés novos. Bom, o duro não é o cara receber a profecia dessa, o duro é o cara que acredita. Porque no outro dia, o sujeito sem as pernas está no sapateiro logo cedo. O sapateiro abre a porta do comércio, ele entra. Quando ele entra, ele fala para o sapateiro, olha, o que o senhor precisa? Ele falou, eu quero um par de sapatos novos, meus pés novos. E o sapateiro trouxe um par de sapatos. E assim, o relato, isso é recente, o ministério dele entre 1880, 1870 até 1900 e pouquinho. Então, muitos desses milagres têm testemunhas oculares, foram registrados. Diz que quando colocou os sapatos na frente dele, as pernas foram crescendo, formaram os pés e encheram o calçado. Eu não sei você, mas ele diz algo poderoso. Ele fala assim, olha, Deus sempre se voltará de um modo especial para você, se você apenas ousar crer nele. Esse homem, ele diz algo, a frase que ele diz que me marca, ele diz assim, se o Espírito Santo não me mover, eu movo ele. E hoje eu estava lendo um comentário a respeito dessa frase, e o cara dizia, imagine o seguinte, se você está vendo um barco, e o barco não está vindo na sua direção, se atira no mar, nada até ele. O que eu quero dizer é que se você não tem a palavra, é hora de você começar a provocar os céus. Nós vamos ver a história de um sujeito, que ele faz exatamente o que nós vimos nos outros dois casos, mas sem ter recebido uma palavra. Juízes, capítulo 6, do verso 11 em diante. Israel de novo desviou do caminho do Senhor, foi entregue na mão dos midianitas. Os midianitas davam contra Israel, roubavam a produção agrícola e eles passavam necessidade. E agora Israel está ficando cada vez mais enfraquecido. Essa é a situação. Deus levanta o profeta e fala, vocês se desviaram de novo. Bom, depois disso, o texto que nós vamos ler. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer.
Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele disse: o Senhor, eles nos disseram, o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa sua força que você tem e livra Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? 15. Gideão respondeu: meu Senhor, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. O Senhor lhe disse: já estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão: se de fato encontrei mercê aos seus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, falando comigo. Peço que não te afastes daqui, até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha, ou com uma efa de farinha, ou com uma arroba de farinha, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do cavalo e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus disse: pega a carne, os pães sem fermentos, coloca sobre essa rocha, depois derrama o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os pães sem fermentos, saiu fogo da rocha, queimou a carne e os pães, e o anjo desapareceu na presença dele. Você provavelmente vai estar falando: você tem problema na cabeça, tudo que você pregou até agora não tem nada a ver com o texto que você leu. Calma que nós vamos chegar lá. Qual que é o ponto, irmãos? Ele está malhando trigo no lagar. O lagar é o lugar de produzir o vinho, de espremer a uva, certo? Então ele está propiciamente escondido, produzindo farinha de trigo. Esse é o negócio, está limpando o trigo. Deixa eu tomar um golinho de água. Só o fato dele estar malhando trigo escondido já denuncia um sujeito inconformado. Enquanto muitas pessoas teriam muito medo, jamais arriscariam saber que o inimigo estando à porta, eles se disporiam a correr esse risco, o sujeito fala: eu não vou ficar com esse trigo em casa, não vou perder ele, eu vou limpar. O outro ponto que vai me denunciar um sujeito totalmente inconformado é quando o anjo fala assim: o Senhor é contigo. Fala: se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo essa situação? Olha ao meu redor. Os meus pais me contaram de um Deus que os tirou do Egito, que fez milagres e maravilhas. Se esse Deus é isso tudo, por que eu estou vivendo desse jeito? Um homem inconformado com a situação. Me parece um homem arrependido. Por que me parece um homem arrependido? Todo mundo vivendo uma idolatria e ele inconformado com Deus. E para Deus ter respondido, provavelmente ele começou por a confiança dele em Deus. E ele está falando assim: cadê os feitos dos quais os meus pais me contaram? Onde eu encontro isso? Então é com esse cara, indignado com essa situação, que Deus aparece para dar uma palavra. Fala assim: vai nessa tua força, faz tudo isso, livra o povo. É aí que muito crente afina. Deus fala para ele: vai, meu irmão, Deus está contigo, começa o ministério. E ele: eu? Não, Deus, aí não, eu estou esperando o Senhor trazer alguém de fora, plantar uma igreja, daí eu congrego lá com ele, daí dá tudo certo, ele vai botar a mão na minha cabeça, vai me abençoar. Deus fala com o sujeito: irmão, começa uma empresa. Não, Deus, eu estou orando por uma porta, eu quero trabalhar para os outros, eu quero chegar no final do mês, o salário está na minha conta. Faz exatamente igual o Gideão. Agora, se Deus está te instigando a fazer algo, você já não está mais precisando dos recursos. Os recursos são os menores dos seus problemas. Tudo o que você precisa é andar em fé. E a fé do cara é o que nós vamos estudar agora. O momento em que ele vai trazer a oferta dele, eu destaquei para vocês, vai estar aí 20 litros de farinha, ou uma arroba de farinha, uma efa de farinha. Por quê? A medida dá mais ou menos 17
17,5 litros de farinha, ou 17,5 quilos de farinha. O que ele estava malhando dentro do lagar? Trigo. Eu não sei se você sabe, mas se tem um processo que é difícil, é o de obter a farinha do trigo. Agora, se tem um momento que não era propício para fazer uma oferta de trigo, era esse. Porque o trigo já está raro, já está difícil. Se você ler os versos anteriores, Israel está enfraquecendo exatamente por causa do quê? Da falta do alimento. Esse sujeito não faz uma oferta qualquer. Ele vai lá e faz uma arroba de farinha, 15 quilos de farinha. Rapaz, minha avó faz pão. Sempre vi ela fazer pão. 1 quilo de farinha, ela fazia 3 pão. Você imagina com quantos pão que ele chegou agora? Nas minhas contas, se ele usou uns 20 quilos de farinha, ele chegou com mais ou menos 60 pão. No mínimo. Sem fermento. Eu acho que ele trouxe numa carroça, né, alguma coisa assim. É muito pão, irmão. Agora, sabe o que ele está fazendo? Se é o Senhor que está dando a palavra, eu vou confiar. E eu vou confiar até o ponto que eu vou pular sem paraquedas. O pouco que eu tinha, o que estava guardado, eu vou trazer e está aqui. Eu decido acreditar. Se o Senhor está falando mesmo, eu vou trazer uma oferta e o Senhor vai responder. É o Senhor que está falando? Eu vou confiar em você. O Senhor me deu uma palavra, então eu vou confiar em você. E o que a gente não percebe é que esse sujeito provoca os céus de tal maneira que a gente vê os verdadeiros 300 de Esparta, os 300 de Israel. Porque se você ler os outros capítulos de Juízes, você vai descobrir que ele com 300 homens, ele botou mais de 120 mil homens para correr. Na história de 300 do Leônidas, ele estava liderando 3 mil. Quando descobre o problema, fala, descobriram a nossa retaguarda, a galera foge, fica 300 para morrer. Ele com 300, ele bota um exército de mais de 120 mil para correr. Tudo começa numa decisão. Se Deus está falando comigo, eu vou confiar, eu vou corresponder. Eu vou fazer o que naturalmente não se faria. Uma das coisas que eu sempre digo quando estou falando de matrimônio é que casamento é um pulo de um avião sem paraquedas, para dar certo. Se o sujeito pula e fala, se não der certo eu volto para a casa do meu pai, se não der certo eu volto para a casa da minha mãe, é a mesma coisa, irmão, é um pulo e quem vai me segurar? É Deus. Eu vou confiar em Deus. A resposta que Gideão tem é porque ele decidiu confiar em Deus. E a minha conversa contigo hoje é: o que você tem necessidade? Qual que é a resposta que você está precisando? Gideão não fica só conhecido como o sujeito que livra Israel, mas Gideão vira o pão. É o pão do Israel. E em Juízes 7,13, quando ele está para atacar o arraial inimigo, Deus fala assim: olha, Gideão, se você ainda não está confiando na minha palavra, vai lá, chama o teu moço, ouve o que eles vão falar na barraca. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho a seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que essa caiu, se virou para cima, ficou para baixo, ficou estendida no chão. Olha só, Deus está falando para ele: sabe aquela falta, sabe aquela necessidade, eu vou mudar a situação. Você vai ficar convencendo, o pão que rola, é muito pão. Era sinônimo da menor tribo, era sinônimo da menor família, era sinônimo da família mais pobre. Eu mudo o teu cativeiro. Tudo começou numa decisão de provocar os céus. E eu acredito que se ele simplesmente tivesse recebido aquela palavra, a resposta que ele teria era diferente. Mas porque ele decide provocar os céus, Deus decide se mostrar forte para com ele. Nós lemos na Bíblia a respeito do rei Asa. O rei Asa enfrentou o maior exército já registrado na Bíblia, mais de 1 milhão de homens. Foi a vitória registrada em números na Bíblia, a maior de todos os tempos. Em um outro momento, contra um exército menor, numa situação melhor, ele para de confiar em Deus. E aí Deus levanta um profeta para dar uma palavra para ele. Ele fala: sabe, rei Asa, os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles que confiam nele por completo, para se mostrar forte para com eles. Deus está procurando pessoas dispostas a acreditar. E do mesmo jeito que aconteceu nos outros 2 episódios, o que faltava a ele coloca sobre o altar, e ele tem uma resposta naquela mesma medida. E a minha conversa com você é fechando o ano. Qual que é a proposta indecente que Deus está colocando no teu coração?
quando você começa a ver um padrão na Bíblia. Isso quer dizer que você está diante de uma lei espiritual. E você, diante dessa lei que está sendo apresentada, qual que é a situação que você precisa? Qual que é a intervenção que você está precisando? Eu gostaria de orar com você nessa noite. No sentido de, o que você está precisando? Qual que é a área que Deus está te chamando para você crescer? Como é que eu sei que a área que eu preciso que crescer? É a área que você tem fracassado. A área que você tem fracassado, a área que você tem frustrado. É essa área que Deus tem te chamado para confiar nele. De toda ferida que é curada na sua vida, nasce um ministério. O ministério de Deus vai nascer na sua vida, na hora que você for curado. Antes da gente passar por oração, eu tinha entendido de Deus de compartilhar um testemunho com vocês. 2017, nós estávamos aguardando a Sara com muita expectativa. E eu passando uma fase muito difícil na minha profissão, assim, de portas fechadas mesmo, difícil de romper, sabe? Assim, ganhando ali justamente a justa medida. E eu já pensando, eu falei, Deus, daqui a pouco essa menina vai crescer, eu vou colocar ela numa escola, eu quero pôr numa escola particular cristã. Eu não estou tendo para cobrir os meus custos, eu mal tenho para cobrir o parto, para pagar o plano de saúde, como que eu vou cuidar dessa criança? E eu começo a sair desse lugar de transparência com Deus, eu entro num outro lugar que o crente conhece bem, que é o da murmuração. E um dia eu estava na casa que a gente morava, e eu passei a manhã aquele dia fazendo algo que eu adoro, que é cortar grama, na força do ódio. E eu não tenho ódio de cortar grama, eu tenho ódio de rastelar. Se der para cortar, eu não ligo, não rastelar, eu falo, deixa aí, vira adubo. Mas a minha digníssima fala, vai rastelar? Então vamos manter o negócio limpo, né? E não bastasse cedo rastelar, eu tinha um Rottweiler em casa. A bomba dele era tipo essa efa de trigo, parecia uma arroba de coisa, né? E então eu tinha que cortar a grama, de vez em quando eu encontrava essas bombas, cavava, enterrava, jogava na fossa, enfim. E eu, enquanto eu estou fazendo isso, no meu coração, eu começo logo cedo isso, era um domingo, e eu começo a reclamar com Deus no meu coração. Foi quando o Senhor me chamou, você me fez uma promessa. Você falou que ia ser assim, que ia ser assado, e que eu ia fazer assim, e que ia dar certo, e tudo que eu vejo é exatamente o oposto. Se eu soubesse que era para chegar nesse lugar, e eu vou indo. Ainda de manhã, eu tive uma impressão no meu coração. Para. A única coisa que eu senti no meu coração, para. E como um bom, assim, órfão, né, rebelde, depois do almoço, eu voltei para fazer o serviço de rastelar. Então a empolgação para reclamar ficou dobrada. E aí eu continuei reclamando. E em um momento eu começo a sentir isso. Para. E no momento eu entendo Deus falando assim, eu não preciso de ouvir nada disso. E eu continuo e reclamando. E a culpa é sua, porque não sei o quê. Terminei de rastelar, juntei as coisas, coloquei o lixo para fora, subi, fui tomar um banho, nós íamos para o culto. Saio do banho, quando eu venho no quarto, eu vou no guarda-roupa, eu abro a porta. Quando eu baixei para pegar uma cueca na gaveta, eu fiz isso. Eu ouvi um estralo na minha coluna. A sensação que eu tive era de que como um dedo tivesse mexido dentro, no osso. Foi algo tão esquisito, mas eu ouvi aquele estralo. Quando eu ouvi aquele estralo, eu já caí de 4 no chão. E aí eu comecei a chorar de dor. Uma dor que eu nunca tinha sentido. E eu vou arrastado, subir na cama. E dói. Não tem posição que alivia. Dói. E eu sentindo aquela dor, eu sabia. Eu falei, eu sei de quem que é a culpa. E a culpa não é de Deus. Eu tinha aquela clara sensação de que algo tinha tocado na minha coluna. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha algo muito errado que tinha acontecido comigo. E quando a Paula chegou no quarto, me viu daquele jeito, grávida, e ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, eu sei que está doendo muito. Ela ligou para meu pai foi lá para me socorrer, chamou um rapaz que veio lá, fez uma injeção analgésica, e olha, mesmo com aquela injeção doendo muito, no outro dia eu vim para Tangará, passei pelo ortopedista cedo, e quando ele olha no meu caso, ele falou, não, você vai ser uma lombalgia. Eu não sou da medicina, mas eu nunca mais esqueci o nome. Isso é coisa simples e tal. Eu falei, tá, beleza. Ele falou, vou te pedir um raio-x. Aí eu tirei o raio-x, ele olhou, ele falou, olha, eu vou pedir uma ressonância. Eu já achei esquisito, falei que o raio-x resolvia. Fui lá, fiz a ressonância, né? Aí eu falei com o Márcio, que é um amigo nosso,
Eu falei, Márcio, você tem como me adiantar o diagnóstico? Ele falou, é seu, né? Eu falei, cara, eu não sei o que você aprontou, mas você conseguiu uma hérnia de disco terrível. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, claro. Eu falei, deixa o ortopedista olhar, mas... A gente não pode nem reclamar aqui, cara, que dificuldade. Aí, quando eu volto lá com o diagnóstico da ressonância, ele me atende e olha para mim e fala, olha, eu ia ser pai naquele ano. E ele olha para mim, eu tinha 29, né? Acho que 28, 29. E... 28. Aos 28 o cara me dá um diagnóstico, falou, olha, o teu caso de hérnia é terrível, né? Esse caso seu não tem como corrigir com cirurgia. Se fizer a cirurgia fica pior. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar com você com corticoide, você vai tomar corticoide um tempo e você vai ter que acostumar com a dor. De vez em quando você vai ter dor, você vai tomar mais um período de corticoide e tal. E foi me dando diagnóstico. E ele falando assim e tal. E aí ele perguntava insistente, mas como é que você fez mesmo isso? Eu falei, cara, eu virei, abaixei assim para pegar uma cueca, eu escutei o estralo. E ele olhava, ele sem acreditar. Ele falou, não, talvez porque você passou o dia todo fazendo isso no quintal e tarari, tarará. Eu sabia. Deixa eu te dizer algo. Existe um lugar que você anda debaixo da proteção de Deus. E esse é o lugar do filho. Agora tem um lugar que você só vai por um motivo, por causa de pecado. Você sai desse lugar e você vai para um lugar de desproteção. Naquele dia, quando eu senti o testemunho interior falando, Deus estava querendo me livrar do que o diabo queria fazer. Então ele está avisando, que você está entrando num lugar que eu não tenho como te proteger. Vai sair fora do meu cuidado. Deus fala por meio do profeta, e eu serei para vós como um muro de fogo. O primeiro conceito de firewall da história. Deus é uma muralha impenetrável para quem confia nele, para quem anda nele. Agora, a partir do momento que você começa a desprezar o cuidado dele, você sai fora desse lugar de proteção. Então, naquele dia, na hora que o médico está me dando diagnóstico, eu olhava para ele me dando diagnóstico, falava, é assim, você vai passar a viver com isso. Eu falava, cara, eu quero pegar minha filha no colo. Eu quero fazer um monte de coisa. Eu recém tinha começado na marcenaria. Eu falei, eu ainda quero construir muita coisa. Enquanto ele está falando, o teu caso é assim, não adianta fazer cirurgia. No meu coração, eu já tinha tido tempo para pensar. Eu falei, Deus, eu quero te pedir perdão. Eu nunca mais quero andar nesse lugar. Ele está me dando um diagnóstico natural, humano, mas eu prefiro ficar com o teu diagnóstico para meu respeito. E eu sei que no Senhor existe perdão, restauração. Eu entendi o que eu fiz. Eu nunca mais vou confessar esse tipo de pecado. Nunca mais eu vou entrar nesse lugar de reclamação. Do fundo do coração, irmão, você tem toda a liberdade de ser franco com seu pai. Inclusive, o que não veio na sua boca ainda, ele já conhece. Agora, a questão é que você não pode ser ingrato. E do meu lado, tinha muita ingratidão naquele dia. Muita ingratidão. Deus estava realizando vários sonhos, mas eu estava infeliz porque algumas coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria. Eu saio dali com essa situação, começo nos corticoides, e eu passei a fazer um exercício todos os dias, por várias vezes nos dias. Eu logo pela manhã, eu acordava e eu ia dizer, Deus, obrigado porque eu estou curado. Eu colocava o pé no chão, eu sentia assim, a dor ia do dedão até na nuca. E eu falava, Deus, obrigado porque eu estou curado. Obrigado porque eu estou curado. Todas as vezes que doía, eu, obrigado porque eu estou curado. Eu já tinha ouvido testemunhos de pessoas que haviam sido curadas assim. Eu falei, então eu vou manter. Olha, irmão, a primeira semana você está empolgado. Na segunda você já não está feliz. Na terceira você fala, aconteceu com o Luciano Subirá, aconteceu com o Kenneth Reagan, comigo, o Harris Mortal. Mas eu falei, não posso fazer isso. Eu quero pegar minha filha no colo, eu não vou viver nessa condição. E eu continuei. Às vezes eu vinha aqui em Tangará, nós dirigíamos uma reunião de jovens juntos, ali com o Rangel, o Dudu, o Gabriel estavam à frente, e por N vezes eu andava com aquele bendito colete, eu tenho um nojo daquele colete, que você tem ideia, e eu andava com aquele trem, então eu vinha para administrar desse jeito, com aquele negócio, e eu andando para lá e para cá, e eu muitas vezes, eu já orava por cura nesse tempo. E eu lembro de um dia que me marcou muito nessa reunião de Sexta Supla. Eu vi uma moça, então insistentemente a gente orava para as pessoas serem curadas. E independente se alguém já orou, nós orávamos de novo. Jesus ora 2 vezes por um homem que tem problema de visão. E eu lembro de chegar numa menina, algumas pessoas tinham orado com ela já.
E eu fui orar por ela, eu falei, qual que é o teu problema? Ela falou, olha, eu tenho uma... Meu Deus, eu vou fugir. Escoliose. E ela tinha aquela escoliose desde a infância, ela sofria com aquilo. E aquele dia de noite estava incomodando muito ela. E eu lembro eu falei, no nome de Jesus, está curada agora. Ela foi curada instantaneamente. E eu, com o bendito do colete, carreira de disco, eu falei, não é possível. O poder passou por aqui, foi nela e não parou em mim. Isso gerava em mim um misto de alegria com tristeza. E eu falava, não, se Deus fez, eu vou ver acontecer. E eu passei mais ou menos uns 3 meses nessa dinâmica. Muitas vezes com a impressão, eu falei, cara, é isso mesmo que eu vou viver, não vai ter jeito. Tomando corticoide e usando o colete, eu não sentia tanta dor, certo? Mas o problema é que você não usa o colete o tempo todo, você não usa para tomar banho, você não usa... Então era um profundo incômodo. Aquela situação, eu olhava e falava, não, eu não posso me conformar nisso. Um dia eu estava vindo de Sapezal para cá, dirigindo, e estava tocando uma pregação de, acho que um ano atrás, o doutor Aldrin Marshall pregando na Casa de Zadok, né? E quando ele está terminando de pregar, até onde eu sei, o ministério dele nem é de cura. Ele é doutor porque ele é médico, mas ele é um pregador, né? Ele era da Lagoinha e tal. E ele decidiu, naquele culto, e ficou gravado, orar pelas pessoas. Enquanto ele está orando pelas pessoas, eu estou dirigindo o carro, eu venho vindo sozinho, a Paula estava aqui em Tangará, e eu estou aqui dirigindo. Quando ele começa a falar assim, olha, põe a mão na tua enfermidade. Eu, lógico, o carro automático, botei a mão aqui, vim dirigindo ali, né? E aí ele começa a orar quando ele ora, por problemas de coluna. Eu não sei como, não sei que jeito, mas eu sabia que algo tinha acontecido. Aquele dia eu cheguei na casa da minha sogra, eu almocei, arranquei aquele colete e até hoje eu nunca mais botei ele. Eu não sei dizer o que aconteceu, eu nunca voltei para fazer o exame, mas eu vou dizer algo para você. Se você passar no meu escritório, eu tinha uma porta lá, ela tinha 3 por 1,80. Fiz ela sozinho, estrutura de aço, revestido de compensado dos 2 lados. Eu virava, revirava ela em cima da bancada, acordava de madrugada, tudo que aquele cara falou que eu não poderia fazer, eu fazia e nunca mais senti dor. E por que eu estou dando esse testemunho essa noite? Eu entendi de Deus que tinha gente aqui que precisava de ouvir algo. Alguns problemas na sua vida foram escolhas suas. Eu quero dizer para você também que existe graça da parte de Deus para restauração. Não se desespera, não entrega os pontos. Tudo o que você precisa é um arrependimento. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E nessa noite eu queria orar por vocês. Agora sim. Isso. Quando a Sara tinha 1 ano e pouco, até os 2 anos ela amava que eu deitasse no chão para ela ficar pulando em cima. Então, eu acho que seria impossível com o diagnóstico que eu tinha. E eu queria orar com você nessa noite. Talvez o que você está precisando é de ter ousadia de crer. Talvez você realmente vai fazer uma oferta material. Talvez Deus tenha te chamado para algo. E você percebe que Deus está te chamando e você olha os recursos e fala, para mim não dá. Isso é algo com você, não vou te constranger a isso. Mas você precisa de prestar atenção nas coisas. Às vezes você já tem uma palavra. Recentemente, antes de vir para cá, um amigo meu que 20 e poucos anos atrás, ele fez uma escolha entre a segurança da carreira pública e o ministério pastoral em tempo integral. E ele se arrependeu amargamente. Uns 2 anos e meio atrás, ele abandonou a carreira pública, aposentou antes da hora, passou um perrengue terrível. Mas nesse mês, Deus começou a restaurar a sorte dele. Tudo que ele não viveu em 20 e tantos anos da suposta segurança dele, ele está começando a viver agora em alguns meses. Tudo isso. Porque ele decidiu, eu vou romper com a minha situação. Não vou mais continuar aqui. Qual que é a decisão que Deus está te chamando?